A morte do meu avô. Quero começar esse relato esclarecendo como o meu avô foi no passado. Ele sempre teve um lado mais aflorado para a espiritualidade, então desde criança sempre via espíritos e assombrações. Na época em que ele já era casado com a minha avó, por volta dos anos 80, ele bebia muito e quando chegava em casa já bêbado, discutia com a minha avó e chamava vários nomes feios e falava palavras que atraíam muitas coisas ruins. Minha mãe e minha tia dormiam sempre agarradas, não importava o calor que fizesse, porque ouviam barulhos de panelas caindo, torneira se abrindo sozinha, dentre outras coisas. Muitos anos depois, com minha mãe já adulta e com família constituída, trouxe o meu avô para morar com a gente, pois ele já estava em uma situação que não tinha mais condições de morar sozinho. E eu sempre fui a neta mais próxima, então ele me contava muitas coisas que já tinha visto e eu adorava, já que sempre fui fã de histórias de terror. E eu sempre brincava dizendo que quando ele morresse, que não viesse puxar o meu pé. Quando eu tinha por volta de 14 anos, fomos para São Paulo fazer uma visita para a mãe do meu padrasto. E como de costume, meu avô acabou ficando em casa, pois ele não gostava de viajar. Um dia depois, já à noite, eu estava brincando com meus amigos e recebi uma ligação do meu tio, mas eu não conseguia atender por causa da internet. E nem me preocupei e continuei brincando. Horas depois, já de madrugada, minha tia liga para minha mãe e parece até que eu já estava sentindo que era alguma coisa com meu avô, como se ele estivesse me falando. Essa tia deu a notícia de que ele havia falecido em casa. Todos voltaram para minha cidade, para o velório, mas eu fiquei, pois eu não gostava da ideia de ver o meu avô morto. 2 dias depois, eu voltei para casa. E à noite, quando já estava todo mundo dormindo, o meu quarto, que eu dividia com a minha irmã, estava todo escuro, só com a luz do meu celular iluminando. Daí eu vi, nitidamente, a maçaneta da porta descer devagar e a porta abrir muito rápido. Era impossível ser o vento, pois a porta estava fechada e também não tinha vento que descesse a maçaneta e abrisse a porta com tanta força e rapidez. Na hora eu levantei correndo por impulso e fui ver o que era. E não tinha nada, nem ninguém. Voltei para o quarto e acredito que era o meu avô, pois eu não senti medo nenhum, mesmo eu sendo a maior medrosa desse mundo quando se trata dessas coisas. Esse relato foi enviado no e-mail pela Eduarda de Porto Ferreira, São Paulo. Estranha lembrança de infância. Eu morava em uma ladeira em São Vicente, lá pela década de 60, e a minha casa fazia divisa com uma quitanda que ficava de frente para a avenida. O dono, que já não lembro mais o nome, estocava bananas em um depósito bem ao lado da minha casa, e aquele cheiro ficou bem nítido em minha memória. E as memórias olfativas são muito importantes em nossas vidas. Um perfume típico de alguém querido que já se foi, o cheiro de bolacha de uma fábrica onde minha esposa morava, ela nunca se esqueceu. Bem, me estendi muito, mas o relato passa-se na rua da minha casa, como dito, e havia um boato de um velho que pegava crianças. O curioso é que não era um velho maltrapilho, um mendigo ou coisa assim. Ele andava vestido normalmente e conversava com as pessoas de forma agradável. Mas por que ele era mau? Bem, não falei como ele era chamado, o que é mais estranho ainda. O chamavam de Seu Guaraná. Eu não entendia por que esse nome tão esdrúxulo para uma pessoa possuir e até hoje, para mim, é um mistério. Eu tinha um amigo na casa ao lado, o chamavam de Luizinho. A casa era interessante, pois o terreno era baixo, então do meu quintal eu vislumbrava a casa toda. Certa vez, meus pais e os pais de Luizinho iam sair, cada um para seus compromissos. Então, por medo, nossos pais acharam melhor ficarmos com a avó do menino na casa dele. E ainda havia o irmãozinho ou irmãzinha de colo desse amigo. Ficamos trancafiados na casa e, de repente, ouvimos grunhidos não humanos ao redor. A avó do menino disse: "É o Seu Guaraná. Fiquem em absoluto silêncio." Ela estava desesperada e nós muito assustados. Depois de algum tempo, os grunhidos guturais cessaram. Grunhidos tão assustadores que ficaram em minha memória até hoje. Aguardamos nossos pais retornarem e tudo voltou à normalidade. Mas como?
Eu era muito pequeno e até hoje não consigo entender o que foi aquele acontecimento. Como aquele homem circulava livremente como se fosse um cidadão normal? E aqueles grunhidos como se fossem de um animal selvagem? Vinham dele? Ele se transformava em alguma coisa? O mais estranho é que o acontecido foi de dia e não à noite, como é de costume. Na ladeira havia uma circulação razoável de pessoas, então, de que forma ele agiu? São questões sem respostas para mim. Meus pais não estão mais nesse plano, portanto, essa história ficará como um grande enigma para o resto da minha existência. Seu Guaraná, que nome estranho para um ser humano, se é que ele era humano mesmo. Esse relato foi enviado no e-mail pelo José Maurício. Isso aqui é uma típica história de infância, né? Que a gente, talvez foi um acontecimento pequeno e a gente criou toda aquela imagem, toda aquela cena. Enfim, como você falou, né? Nunca saberá a resposta, né? Mas eu lembrei, assim, é uma coisa que a gente cria da infância, né? Você fala que a avó do menino estava desesperada. Será que não foi algum animal, alguma coisa que teve esse barulho e ela quis levar essa história pro lado do seu Guaraná? Não sei, né? Mas é interessante. Eu lembrei também da minha infância, algumas histórias assim, que eu lembro, né? Mas eu falei, gente, não é possível, sabe? Deu até lembrar de bichos, alguma coisa, mas eu tenho certeza que era coisa da minha cabeça. Que alguém falou, ali tem um bicho, né? Enfim. E questão de cheiro que você falou, né? Tem um cheiro que me marcou bastante, foi o cheiro daquela borracha que tem duas cores. Aquela metade vermelha e outra metade azul. Até diziam que era para apagar caneta, mas você rasgava a folha de papel e nunca que apagava a caneta. Então aquele cheiro marcou muito a minha infância. Eu lembro que minha mãe chegava com material escolar, aquele escasso material, era um caderno, uma caneta, um lápis, a borracha, né, com aquele cheiro, uma resma de papel chamequinho. E, nossa, eu lembro daquela minha ansiedade, daquela minha expectativa com a aula, né? Mas é legal essa questão de cheiro. A gente guarda aquele momento, né? Não é só aquela lembrança em si, mas toda aquela atmosfera, todo aquele sentimento a gente leva para sempre. Bom, eu também acabei me estendendo com isso. Obrigada pelo relato, José Maurício. A casa assombrada do meu pai. Tenho mais relatos sobre a casa do meu pai. Uma noite, eu e uma amiga estávamos sozinhas em casa, mexendo no computador, e escutamos passos e assobios dentro de casa. Ela ficou com medo, mas eu menti. Disse que o barulho não vinha de lá. Falei isso para ela não ir embora e me deixar sozinha. Aí, quando meu pai chegou, eu contei a verdade. Outra vez, meu primo, de outra cidade, foi passar a noite na casa do meu pai e já à tarde da noite decidiu tomar banho. Meu pai já estava dormindo e só vi os dois em casa. Quando meu primo entrou no banheiro, deram um tapa na porta. Ele abriu achando que fosse meu pai, mas não tinha ninguém. Ele foi no quarto de painho e ele estava dormindo. Meu primo ficou com tanto medo que dormiu no quarto com meu pai. Outra vez fui tirar um cochilo à tarde em um dos quartos dessa casa e acordei sem conseguir me mexer. Senti um peso me empurrando contra o colchão e conseguia ver uma sombra em cima de mim. Comecei a rezar mentalmente e consegui me mexer e a sombra sumiu. Peguei no sono e novamente a sombra voltou, o mesmo peso me empurrando. Rezei novamente e mais uma vez consegui me mexer. Depois disso, nunca mais dormi sozinha na casa do meu pai. Esses foram os relatos dessa casa. Eu sempre fui muito sensível para essas coisas, então tenho relatos de pessoas que vi, coisas que senti e os sonhos proféticos que tenho, mas depois eu conto aqui para não me estender. Relato enviado no direct do Instagram pela Soraya e pode enviar os outros que eu já fiquei curiosa. A figura sinistra. Olá, desta vez vou mandar um relato de algo que eu vivi. Creio que era por volta do ano 2000. Minha mãe havia viajado e pediu que eu fizesse companhia à minha irmã nesse período. Fomos ao cinema assistir a uma versão estendida do filme O Exorcista. Voltamos, fui dormir e minha irmã ficou na sala conversando com uma amiga. Como o filme era bem assustador, dormi com as luzes acesas. Acordei pouco tempo depois, sentindo um puxão em meu braço. Tentava abrir os olhos e não conseguia. Quando consegui abrir, olhei o quarto para ver se via alguém. Não havia.
Porém, no alto, no espaço entre o alto da porta e o teto, vi uma figura sinistra, apenas o rosto escuro e no lugar dos olhos, 2 buracos. Tentei chamar minha irmã, mas a voz não saía. Comecei a rezar e não conseguia terminar um Pai Nosso ou uma Ave Maria. Voltei a tentar chamar minha irmã. Consegui, chamei. Suzy! Suzy! Tive um pesadelo. Ela, ainda lá embaixo na sala, respondeu. Acenda a luz. Falei, já tá acesa. E ela, reze. E eu, não consigo. Mas vendo que ela não viria em meu auxílio, me pus a rezar até que dormi. Nunca mais vi essa figura. Como mencionei em outro relato, naquela casa e com essa minha irmã, muitas coisas aconteciam. Ainda dormindo lá, desta vez num outro quarto, acordei com essa minha irmã dizendo: posso dormir aqui com você? Tem uma coisa no meu quarto. Falei que sim e dei espaço para ela na cama, que era de casal. Ela contou que acordou com uma mulher ao lado de sua cama e, pela aparência e a escuridão do quarto, ela pensou que fosse eu. Quando foi tocar, sua mão atravessou a tal mulher e ela se deu conta de que não era eu. Foi então que ela quis vir para o outro quarto. Ficamos conversando até que o sono bateu e dormimos. Não demorou muito e algo me empurrou pelas costas e eu quase caí da cama, tomando um grande susto. Não sei dizer como foi isso. Estávamos bem distantes da cama e eu vi como se alguém, ajoelhado por trás de mim, me empurrasse. Não preciso dizer que não dormimos mais naquela noite. Esse é mais um relato enviado pela Sol. A musiquinha do além. Isso aconteceu no ano passado, no caso 2022. Eu estava dormindo na casa da minha namorada quando a filha dela acordou no meio da noite chorando, desesperada, de um jeito que nunca tínhamos visto antes. Ela veio até nosso quarto e disse que tinha ouvido o barulho de passos, daqueles em que o chinelo estala. Levantamos e fomos conferir a casa, que era de fundos e muito segura, pois havia somente uma porta de entrada e a varanda ficava num patamar mais alto que o terreno. Ambas tinham grades e estavam trancadas. Depois que checamos tudo e tivemos certeza de que não havia mais ninguém ali, além de nós 3, minha enteada se acalmou e voltamos, cada um para o seu quarto. Algum tempo depois, lembro-me que eu estava meio dormindo, meio acordado, quando comecei a ouvir uns barulhos e uma musiquinha, daquelas de brinquedo de criança, o que não era comum, pois eu nunca tinha visto nenhum brinquedo musical ali. Porém, acreditei que poderia ser a minha enteada brincando até pegar no sono. Acabei adormecendo e lá pelas 6 da manhã acordei com a mesma música. Parecia vir de longe. Estranhei e acordei minha namorada, que resmungou para que eu a deixasse dormir e virou para o outro lado. Levantei e fui até o quarto da minha enteada, que estava dormindo profundamente. Não poderia ter sido ela fazer os barulhos ou acionar algum brinquedo. Talvez tivesse sido a vizinha da frente, pois as casas eram muito próximas. Então me acalmei e voltei para o quarto, ainda ouvindo a música bem distante. Por volta das 7 da manhã, todos acordamos e logo sondei as duas sobre a possível existência de algum brinquedo que tocasse música, mas elas negaram. Ao passar pela casa da vizinha, notei que estava vazia. Fiquei sabendo que ela trabalhava no turno da noite e só voltava para casa próximo do meio-dia. Morava sozinha, não tinha filhos ou amigos na cidade. Fiquei um pouco assustado e apreensivo. Sempre fui muito cético, mas por várias vezes já senti como se alguém estivesse nos observando daquela casa e vez ou outra sentíamos cheiro de cigarro, como se viesse de lá, mesmo não havendo nenhum fumante por perto. Existia ali uma energia muito pesada. Logo nos mudamos para outro lugar, mas essa história ainda permanece sem explicação e me aterrorizando até hoje, sempre que me lembro. Recebi esse relato no Instagram e foi enviado pelo Matheus, lá de Toledo, no Paraná. Alma maligna.
Ouvindo os episódios alguns dias atrás, me lembrei de uma história da minha família que tem pouco menos de um século. A minha família, desde sempre, foi bastante religiosa. Aliás, tenho até parentes que dedicam suas vidas às funções eclesiásticas. Esse caso aconteceu com a minha bisavó por parte de mãe e a sua irmã. Ambas viviam no interior de Goiás, perto do município de Lusiânia. A irmã da minha bisa, cujo nome não me recordo, foi casada com um homem do pior tipo possível. Ele era alcoólatra, vivia dentro do barzinho da cidade. Ele era extremamente rude com todos e ainda por cima cometia violência física contra a esposa. Dentro da cidade, ele era conhecido pelo seu assobio, alto e forte. Os moradores sabiam que ele estava nas ruas só de ouvir assobiando. Sempre que ocorriam esses episódios de violência doméstica, ele dizia à esposa que, mesmo se morresse, voltaria para infernizar a vida dela. Certo dia, ele veio a falecer depois de um acidente na fazenda em que trabalhava. Segundo a pessoa que me contou esse caso, a irmã da minha bisavó sentiu um misto de tristeza e alívio após a morte dele. Passados alguns dias, minha bisavó, que tinha fama de benzedeira, foi até a casa da sua irmã. Chegando lá, encontrou as janelas e a porta dos fundos da casa de pau a pique fechadas com pedaços de madeira que foram pregadas, de modo que não conseguia mais abrir. Entrando na casa pela porta da frente, viu a irmã deitada em seu quarto, com aspecto de quem não dormia há alguns dias e uma aparência anêmica. Ao perguntá-lo o que ocorrera, sua irmã em prantos disse que o espírito de seu marido estava aparecendo do lado de fora da casa todas as noites, assobiando alto e dizendo coisas horríveis para ela. Como, por exemplo, que ela seria a próxima e que ele arrastaria para o inferno junto dele. Todo esse horror só parava ao amanhecer. As portas e janelas pregadas foram uma tentativa de não vê-lo mais durante as noites. Após ouvir tudo isso, minha bisa decidiu pousar lá, para ver o que realmente acontecia na casa. Por volta de meia-noite, os assobios começaram, fortes e agudos, como o barulho de uma chaleira fervendo. Minha bisa foi até o quarto onde a irmã estava, decidiu tirar as madeiras da janela que dava para o quintal. Ao abri-la, seu falecido cunhado estava lá, em pé, bem em frente a elas, com uma aparência mórbida e terrível. Com isso, elas começaram a rezar o terço e orar para que a alma dele deixasse esse mundo e parasse de atormentar a vida dos vivos. Após alguns minutos de oração, elas viram a feição dele desaparecendo na noite escura. Assobiando, porém, a cada minuto que se passava, o som parecia mais distante, até parar de vez. Depois disso, ambas conseguiram seguir suas vidas. Recebi esse relato no Instagram, foi enviado pelo Arthur de Goiânia, Goiás. Coisas estranhas na casa. Olá, já escrevi anteriormente, sou Solange. Como havia dito no outro e-mail, tenho vários relatos de coisas que aconteceram com a minha família. Aqui vai mais um. Estes fatos aconteceram quando eu era adolescente, fim da década de 70. Morávamos numa casa bem grande. Havia um corredor para o qual davam várias portas, de 2 quartos, de 2 banheiros, da sala e da copa. Nas extremidades opostas do corredor ficavam 2 quartos, o quarto das meninas. Dormíamos eu e mais 3 irmãs. E o quarto dos meninos, onde dormiam 3 irmãos. Minha avó, mãe da minha mãe, morava conosco, mas estava em seus últimos dias, depois de sofrer um AVC. Nesse período, diversas coisas aconteceram. Meu irmão mais velho, cético, ateu convicto, certa noite estava deitado em seu quarto quando ouviu uma das portas do corredor se abrir e alguém caminhar arrastando chinelos. Esse alguém abriu a porta do quarto e dava para ouvir o barulho de arrastar de chinelos. Meu irmão pensou que fosse algum dos outros irmãos. De repente, um peso se abateu sobre ele, o impedindo de se mexer. Ele começou a se sentir sufocado, imóvel, desesperado. Chamava meus irmãos, pedindo para parar com a brincadeira, mas o peso mal o deixava falar. De repente, ele clamou por Deus. Quando ele falou, "Meu Deus", o peso parou na hora. Ele conseguiu se sentar e viu que não tinha ninguém ali. Outras coisas que aconteceram ali foi que minhas tias, irmãs de minha mãe,
estavam se revezando nos cuidados com a minha avó e ouviam barulhos durante a noite, de móveis arrastando, máquina de costura funcionando, barulho de velocípede no quintal, como se alguma criança estivesse descendo o corredor no brinquedo. Minha mãe conta que tudo começou quando a minha avó ainda estava no hospital e ouviu alguém do lado de fora do quarto, tipo, limpando a garganta, igualzinho meu avô, o pai dela, fazia. Chegou a ver uma sombra com os pés por baixo da porta. Abriu e não havia ninguém, pois era madrugada e o hospital estava vazio e silencioso. Tudo parou quando a minha avó faleceu. Tenho mais relatos e vou mandar em outro e-mail. Esse relato foi enviado no e-mail pela Sol e pode enviar todos os relatos que você tiver, Sol. Obrigada. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram e direct do Instagram. Você também pode enviar pelo Telegram relatos em áudio para ser reproduzido com a sua voz aqui no podcast. Siga as redes sociais do Assustadoramente e entre para o grupo do Telegram. Todos os links estão na descrição do episódio. Se estiver ouvindo pelo Spotify, não esqueça de qualificar o podcast dando 5 estrelas. E seja um apoiador financeiro, contribua pelo site apoia.se/assustadoramente ou pelo Pix assustadoramente@outlook.com. Até o próximo episódio.